postou na rede dele, Truth Social, uma defesa do Bolsonaro. Eu estou compartilhando com vocês o texto e eu vou ler para vocês. Ele disse o seguinte: o Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele continua dizendo assim: eu assisti, como todo o mundo, enquanto eles não faziam nada, vinham contra mim, dia após dia, noite após dia, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por lutar pelo povo, com maiúscula. Eu conheci Bolsonaro e ele era um líder forte, realmente amado pelo país, que realmente amava o seu país. E também um negociador muito bom do comércio. Sua eleição foi muito parelha e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos que um ataque num opositor político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o mais quente, o mais poderoso do mundo, o mais bacana do mundo, hottest. O grande povo do Brasil não vai ficar quieto, não vai, enquanto eles sabem o que está sendo feito com o ex-presidente. Eu estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores de muito perto. O único julgamento que deve acontecer é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Isso aqui foi postado às 11h46 de hoje, e está havendo agora uma série de reações, claro, os bolsonaristas estão fazendo a festa, e queria já passar a bola para você, Serrano. Como é que você vê essa manifestação direta do Trump, a primeira que ele faz a respeito do caso do Bolsonaro? Como a gente deve enxergar isso, meu caro? Boa tarde. Bem, ele está se manifestando sobre um assunto que ele, como presidente da República dos Estados Unidos, deveria ficar quieto, né? Que é um assunto interno do país, diz respeito à soberania brasileira, não é um assunto de governo, é um assunto de sistema de justiça. Quem está decidindo é o sistema de justiça brasileiro, ou seja, é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, portanto, ele deveria realmente ter que ficar quieto, né? Mostra que ele não tem nenhum tipo de limite, esse sujeito, né? É totalmente psicopatizado, esse Trump, né? Então, me parece que isso é obviedade, ele deveria ter ficado quieto, né? Ele não pode se interferir dessa forma em assuntos internos de outro país soberano, né? Mas mostra muito bem como ele enxerga o Brasil, né? O Brasil como uma latrina dos Estados Unidos, algo do gênero, né? Um quintal dos Estados Unidos, no mau sentido, né? Então, eu acho que isso mostra a necessidade da gente afirmar nossa soberania, apoiar a decisão do Supremo, seja qual for, né? Bolsonaro é suspeito de ter cometido um crime grave, até agora não foi condenado, mas não há, portanto, uma certeza institucional a respeito da conduta dele, mas há uma suspeita grave, houve um crime no Brasil, está mais do que provado. A investigação da PF deixa claro que havia uma organização criminosa atuando no Brasil para dar um golpe de Estado, arrebentar com a nossa democracia, retirar os nossos direitos como cidadãos, né? É um crime grave isso, e o enquadramento é numa lei que foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. Bolsonaro não pode se negar a aplicar uma lei que ele aprovou, né? Quer dizer, a se submeter a ela. É lei só para os outros? Lei penal só para os outros, para ele não? Quer dizer, então ele não tem sentido, né? Por uma série de razões aí. É um crime grave, precisa ser apurado. Ele está sendo acusado, ele não pode querer não ser acusado. O que é isso? É um aristocrata, ele se põe como aristocrata, alguém que está acima do bem e do mal, e não como um cidadão numa república, quer dizer, é o espírito antirrepublicano da extrema-direita, é assim mesmo, né? Agora, eu acho que isso aí vamos ver como é que dá o desenrolar disso. Agora mostra, quer dizer, a articulação da extrema-direita a nível global, né? Como eles estão articulados, né? A gente não consegue se articular da mesma forma.
É uma verdade, né? Ainda não, pelo menos. O Trump, ele, em junho, também usou as redes sociais para dizer que o Netanyahu era alvo de caça às bruxas, o mesmo termo que ele usou. E o Trump criticou promotores responsáveis pelo julgamento de corrupção no Netanyahu, acusado de suborno, fraude e abuso de confiança. Essa declaração, Serrano, vem também depois da declaração do BRICS, né, que está ali, acho que vocalizando um redesenho, né, desse mundo multipolar de maneira muito, assim, clara, uma carta de intenções. Eu vou botar um trecho aqui do discurso do Lula hoje, só para a gente se localizar, e eu acho que essas coisas não estão acontecendo por acaso também, né, a reação dos americanos. Tem condições de liderar um novo paradigma de desenvolvimento sem repetir os erros do passado. Não seremos simples fornecedores de matérias-primas. Precisamos acessar e desenvolver tecnologias que permitam participar de todas as etapas das cadeias de valor. 80% das emissões de carbono são produzidas por menos de 60 empresas. A maioria atua nos setores de petróleo, gás e cimento. Os incentivos dados pelo mercado vão na contramão da sustentabilidade. Em 2024, os 65 maiores bancos do mundo, segundo a Oxfam, se comprometeram a conceder 869 bilhões de dólares para o setor de combustíveis fósseis. Taxonomias sustentáveis e unidades de contagem de carbono justas e inclusivas podem atrair investimentos produtivos verdes e justos. A declaração 4 sobre finanças climáticas do BRICS, que adotamos hoje, apresenta fontes necessárias e modelos alternativos para o financiamento climático. O Fundo Floresta Tropicais para Sempre, que lançaremos na COP30, irá remunerar os serviços ecossistêmicos prestados ao planeta. O Trump, ele fez uma ameaça aos países alinhados às políticas de aliança do BRICS, que vão contra os interesses dos Estados Unidos. Isso foi ontem. Ele critica há tempos os BRICS, né? Que a gente sabe aí que tem o Brasil, China, Rússia e Índia, agora o Irã e a Colômbia também. E o Trump escreveu anteontem: qualquer país que se aliar às políticas anti-americanas dos BRICS será cobrado com uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política, escreveu Trump na Truth Social, que é a rede dele. Me parece aí que essas coisas estão interligadas, Serrano. Você fez uma live muito boa semana passada aqui, falando dos desafios da esquerda, tal, dizendo também do realinhamento em torno do Tarcísio. Tem ainda essa ameaça internacional do fascismo organizado mundialmente, né, meu caro?